Galera, agora vamos já para a nossa primeira questão com base na matéria que a gente acabou de ver, na explicação. Na tela, questão número 1, Enem 2011. Um mecânico de uma equipe de corridas necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro. B. A altura B entre o solo e o encosto do piloto. Ok? Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Então, voltando aqui comigo, nós temos o seguinte. Quanto vale B? Desculpa, vamos começar por A, né? A vale 2.300 o quê, gente? Milímetros, é isso? Beleza? B vale quanto? 180 o quê? Centímetros? É isso? Confirma. 160 centímetros. 160 centímetros. Ok? E eu quero saber o quê? Em metros. Pronto. Pela explicação que eu dei para vocês, você dá um pause agora e manda bronca. Vamos juntos? Já vou fazendo aqui. E aí você vai falar, meu Deus, tá brincando que essa questão caiu. Caiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você fica emocionado, uma questão tranquila, né? Decímetro, centímetro, milímetro. Aqui vai ser decâmetro, hectômetro e quilômetro. Beleza. Agora, lembra que a vírgula está aqui no finalzinho, né? E ela vai estar aonde a primeira? A primeira vírgula vai estar aqui no milímetro. E aí você coloca o quê? 0, 0, 3 e 2. Você quer transformar para metro, o que você faz? Apaga a vírgula que está aqui e coloca ela aqui. Resultado final, 2,3 metros. Tudo bem? 2,3 metros. Beleza. Depois, nós vamos ter aqui 160 centímetros. Então, aqui, a vírgula está onde? Está depois do zero. E lá no quadrinho ela vai estar no centímetro. Então, você coloca aqui, tá? E completa agora, ó. 0, 6 e 1. Na sequência, a gente faz o quê? Apago aqui, ó, e coloco aqui. Resultado final, 1,6 metros. Beleza? E aí, na sequência, nós vamos ter o quê? Bota a questão na tela com a resposta já marcada aí. Beleza? Isso. É a letra B, né? Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se, respectivamente, letra B, 2,3 metros e 1,6 metros. Voltando comigo aqui, nós iremos ter agora a questão de número 2, ok? Na tela, a questão de número 2. Beleza. Aqui ele está explicando o seguinte, gente. Questão interessantíssima, tá? Que tá só vendo a nossa lógica, né? A gente pega a lógica da coisa aí. Questão bem tranquila. O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído de 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. Então, no milhar, ele gira no sentido anti-horário, né? Na centena, ele gira no sentido horário. Na dezena, no sentido anti-horário. E na unidade, no sentido horário. Ok? Ele diz o seguinte: a medida é expressa por quilowatts-hora. O número obtido
na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. Então, é ultrapassado pelo ponteiro. Então, se ele está no meio, por exemplo, esse primeiro da milhar aí, que ele está entre 2 e 3, você vai considerar o 2, porque ele está no sentido anti-horário. Então, primeiro ele passou pelo 2 e está indo para o 3. Mas você vai considerar o quê? O último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em quilowatts-hora na imagem é... Então, voltando aqui comigo rapidamente. Bem, a ideia, gente, é a seguinte. Perceba que no milhar, como eu expliquei para vocês, o ponteiro está entre o 2 e o 3. Mas ele gira no sentido o quê? Anti-horário. Então, se ele passou do 2, e é para considerar o último algarismo que ele foi passado, você vai considerar 2. Ok? E quando você tiver o sentido horário, perceba que o que está no sentido horário passou do 6, né? No caso da centena, ele passou do 6 e está indo para o 7. Ok? Então, você vai considerar o último que ele passou. Então, você vai escrever o 6 embaixo desse relógio. No próximo, que é na dezena, ele está no sentido anti-horário. Certo? E ele tinha acabado de passar do 1. Está indo para o 2. Então, você vai considerar o 1. E o último, que é das unidades, ele está no sentido horário. Não é isso? E ele tinha acabado de passar do 3, do 4, e está indo para o 5. Então, você vai considerar o 4. Portanto, a resposta é a letra A. Entenderam o raciocínio? Dá uma pausa agora no vídeo para você entender esse raciocínio aí que eu estava explicando. Beleza? Ok. Então, vamos agora para a questão de número 3. Beleza. Questão de número 3, lendo com vocês aí, ficou o seguinte. O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21 milímetros, 68,102 milímetros, 68,001 milímetros, 68,02 milímetros e 68,012 milímetros. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá de adquirir aquele que tenha o diâmetro mais próximo, né, do que precisa. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. E aí? Né? Então, voltando aqui comigo. O interessante dessa questão aí é que ele está apenas trabalhando o seu raciocínio com números decimais. Se você sabe diferenciar, ok? Eu vou escrever aqui os números que ele colocou, mas igualando o número de casas decimais, que aí é nesse momento em que você vai observar qual é a resposta, ok? Eu quero o mais próximo de 68 milímetros. Qual será? Qual destes aí será o mais próximo? Então, eu vou apagar aqui o quadro e já vou colocando aí questão 3, né? Enquanto isso, coloca ela na tela aí para eu copiar aqui no quadro as questões, os valores, quer dizer. Então, aqui nós teremos o quê? Eu tenho questão 3, 68 milímetros. Depois, eu tenho 68,21 milímetros. Tá tudo em milímetro, então tá ok também. Pode voltar aqui para o quadro. E aqui a gente coloca 68,102 milímetros. Isso. E depois 68,001 milímetros. Depois
68,02 milímetros e depois 68,012 milímetros. Não é isso? Ok. Galera, me diga, qual é o que está mais próximo de 68 milímetros? O que eu faço? Eu igualo as casas mais para poder observar, né? Então eu boto aqui um 0, 0 e 0. Aqui eu coloco um 0, aqui eu coloco um 0. Então, para analisar aí, qual é o que está mais perto de 68 milímetros? 68 milímetros redondo, né, que a gente costuma dizer. Aqui é 68,210. 210 está muito distante de 0. Né? Depois, 68,102, que também está distante de 0. 68,001. 001 não está muito próximo de 0? Então, esse é o mais perto. Né? Vamos dizer aqui que esse é o que está mais perto aí. Ó. Ok? Mas vamos lá, vamos ver se tem algo mais próximo que esse. 68,020. 20 está um pouco distante. E 68,012 milímetros. Pô, beleza. Então a resposta é, vamos juntos na tela, a resposta é a questão é a letra E. Isso mesmo, letra E. Vocês entenderam? Então, ficou show de bola agora. Posso ir para a questão de número 4, né? Questão de número 4. Beleza. Para a questão de número 4, eu vou colocá-la na tela aqui, tá? É uma questão interessante, mas deixa eu ler ela com vocês, para a gente dar uma motivada, né? Porque essa matéria é uma matéria que muita gente tem medo. Então, vamos juntos aqui. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS, e denotada com M, introduzida em 1979 por Thomas Axe, né? E Hiro Kanamori, não é isso? Substitui a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica, né? MW e M0 se relacionam pela fórmula MW é igual menos 10,7 mais 2/3 de log de M0 na base 10, onde, aí ele vai explicar para você, onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através de sismogramas, cuja a unidade é em centímetros, né? Deve ter tido uma falhazinha aqui na digitação, mas depois a gente corrige isso aí. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica. Teve magnitude MW igual a 7,3. Então, passando aqui o próximo slide. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe, né? Em Dina centímetros, né? Eu vou ver depois o que é essa medida aí. Tudo bem? Então, vou voltar aqui o slide anterior. Beleza? Bem, voltando comigo aqui na... Beleza, gente. É o seguinte, essa é a parte interessante, porque logaritmo é uma matéria que muita gente tem assim... Eu não sei explicar. Eu sou suspeito. Eu amo essa matéria.
é uma das matérias que eu mais me identifico na matemática, porque ajuda muito, né? Ajuda a gente a resolver esses problemas de taxas de crescimento, né? Quando é representado por logaritmo, ajuda na matemática financeira, tá? Quando a gente fala em juros compostos. Então, assim, é muito interessante você ter essa dedicação com logaritmo. Agora, vou fazer um comentário com vocês. Logaritmo, às vezes, gera dificuldade para as pessoas, não por causa do logaritmo, mas sim por causa da potenciação. Uma matéria que a gente vê lá, né, no primeiro grau, quinta, sexta, sétima, né? Todas essas séries você fica sempre vendo uma parte de potenciação. Na primeira você vai ver com números naturais, na segunda com números inteiros, na terceira com números racionais, frações. Então, gera-se uma, né, uma dúvida às vezes. E log é só relembrar potenciação. Tudo bem? Eu vou fazer um breve comentário aqui com vocês do que é o log, só para a gente ter uma noção, tá bom? Então, lembrem comigo o seguinte, vamos aqui no quadro. Quando eu colocar isso aqui para vocês, ó, log de 32 na base 2 é igual a x. Eu não sei quanto é igual a x. Então, como é que eu leio? Log de 32 na base 2 é igual a x. Beleza? Ok. Então, esse cara aqui chama-se logaritmando, esse cara chama-se logaritmo, esse cara chama a base. Ok? O que eu quero saber de vocês é o seguinte, entendendo, né? Traduzindo em miúdos. 2 elevado a que número dá 32? Você que está atualizadíssimo aí na potenciação de base 2, você já sabe o resultado. Mas, quando a gente tem dificuldade nos cálculos, a gente faz o seguinte, a gente pega o 2 e dá um empurrão nele aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse exato momento, aconteceu isso aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 32. 2 elevado a x é igual a 32. Então, isso aqui chama-se o quê? Equação, vou colocar aqui do lado para você saber de onde está vindo a matéria, pra você, qualquer coisa revisar, mas eu vou passando para vocês durante o nosso curso, tá? Equação exponencial, tá? Então, teve dúvida, dá uma revisada em equação exponencial, beleza? Ok. Bem, na equação exponencial, o primeiro passo é você igualar as bases, só que elas não estão iguais. E como é que eu igualo? Fatoro. Ao fatorar aqui, você vai ter o quê? 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos o 2 elevado a 5. Opa, 2 elevado a 5 está aqui embaixo. Deixa eu abaixar um pouco a tela. Beleza, beleza. Então, nesse momento aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Então, quando a gente fala em equação exponencial, né? Quando a gente fala em equação exponencial, a gente diz o seguinte. Primeiro passo, iguala as bases. Segundo passo, elimina as bases e iguala os expoentes. Então, quando eu eliminar as bases aqui, eu posso igualar os expoentes. Então, x é igual a 5. Bacana, né? Aí, nesse caso, você ia chegar aqui e colocar a solução 5. É a solução dessa equação aí. Ok? Então, voltando aqui, nós teremos o seguinte. Nós teremos o seguinte agora.
A equação exponencial, ela pode vir equação do primeiro grau, junto, uma equação do segundo grau, que vai ter Bhaskara, né? E função também, função exponencial, ok? Nessa questão aqui é só uma equação logarítmica, ok? Que vai ter um momento em que eu vou poder falar sobre essa parte aqui, né, da equação exponencial na questão, tá? Eu vou ler para vocês aqui, colocando na tela aqui para mim, voltando à questão, eu vou ler para vocês ali embaixo o que significa dina, né? Um dina equivale a 1 grama com aceleração de 1 centímetro por S, por isso é uma unidade de força tão pequena, né? Então, por S quadrado. S quadrado eu não sei o que é. Mas tá bom. Segundo quadrado, por segundo quadrado. Pronto, tá bom. Eu vou colocar essa questão aqui no quadro. Vou apagar o que eu tinha colocado para vocês, né? Vocês vão colocar a pausa quando quiser fazer a revisão. Mas eu vou escrever já para vocês aqui a equação logarítmica, que é MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 de log de M0 na base 10. Voltando para o quadro aqui, e aí ele falou para a gente que MW é igual a 7,3 e ele quer saber quanto vale M0. É isso aqui. Ok? Então, vamos ler juntos aqui. MW é igual a menos 10,7 mais 2,3 vezes, que aqui é como se tivesse um vezes, tá? Deixa eu colocar aqui. Vezes log de quem? Log de M0 na base 10. Essa base, tá? Essa base aqui, ó, gente. Se eu não quiser expressar, não precisa. Quando não vier nada expresso ali embaixo, subentende-se que é base 10. Tudo bem? Então aqui você vai ter 10. Beleza? Colocando ali. Ok. O que a gente vai fazer agora, gente? Bem simples. No lugar do MW, eu vou colocar 7,3. E aí, na sequência, eu completo. Ok? Então, deixa eu só subir mais um pouquinho aqui. MW é 7,3 e ele quer saber o M0. Aí eu vou subir um pouquinho e apago esses aqui. E aí eu vou ter, né, só para a gente ganhar mais espaço aqui, aproveitar o quadro. Então, vamos juntos. Aqui eu vou colocar 7,3 é igual a menos 10,7 mais 2/3 vezes log de M0 na base 10. Perceba, né? Perceba o seguinte, que essa equação eu só tenho o quê? O M0. Só preciso achá-lo, o valor do M0. Agora aqui se tornou uma equaçãozinha bem simples. Onde? Qual é a operação inversa, né? Aproveitando aqui para a gente dar uma revisada em equação. Antes da igualdade, você tem o primeiro membro. Depois da igualdade, você tem o segundo membro. Ok? Então, quando eu troco de membro, eu inverto a operação. Tá? É importante lembrar isso. Você inverte a operação e não troca o sinal. Não é? Muita gente fala troca o sinal. Não, não é troca o sinal. É inverte a operação. Então aqui nós vamos ter o quê? 7,3 menos, mais, porque a operação inversa. A subtração é a adição. Então 7,3 mais 10,7. Ok? É igual a 2/3 vezes o log de M0 na base 10. Esse igual aqui ficou muito juntinho.
Deixa eu só deixar ele bonitinho aqui para você. Ok? Beleza. Aí, quanto que é 7,3 mais 10,7? Lembrando que a adição de números decimais é vírgula embaixo de vírgula. Então, 7,3 com mais 10,7. Tá bom? Aqui, na verdade, eu estou só relembrando com vocês, tá, gente? Assim, me desculpe o excesso, né, de preciosismo da minha parte, mas é para ter certeza que está todo mundo acompanhando, né? Para ter certeza que está todo mundo acompanhando. Então, a adição de números decimais é vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui, está faltando aqui, eu completo com zero só para ficar tranquilo, ok? Então, aqui eu faço o quê? 3 mais 7 é 10, foi 1. 1 mais 7 é 8, mais 0 é 8. Aqui eu coloco a vírgula, né? Não foi nada, então virou 18. 18,0 é o mesmo que 18, tá certo? Então aqui você vai ter 18 é igual a 2,3 vezes o log de M0 na base 10. Ok? Beleza. Aqui você tem o seguinte. Esse lado é igual a esse lado. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vai continuar igual. Então, esse troca com esse. Então, continua igual. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente aprende que tem que multiplicar por menos 1, os dois lados. Nada disso. É só lembrar. Esse lado é igual a esse. Então, na hora, fica igual. Ok? Então, aqui vai ficar assim, ó. 2,3 vezes log de M0 na base 10 é igual a 18. Ok? Qual é a operação inversa à divisão? É a multiplicação. Qual é a operação inversa à divisão? Multiplicação. Isso mesmo. Qual é a operação inversa à multiplicação? A divisão. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter um log de M0 na base 10 igual a 18 vezes 3. Estava dividindo, passou multiplicando. Dividido por 2. Estava multiplicando, passou dividindo. Melhor parte da matemática, né? É a parte em que você simplifica, né? Você diminui a probabilidade de erro, né? Então, 18 dividido por 2, aqui fica 1 e aqui fica 9. Resultado final, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o quê? Vou continuar aqui do lado, ficou melhor, né? Aqui vai ficar log de M0 na base 10 igual a 9 vezes 3, 27. Beleza, aí ficou show. Agora é só lembrar aquela parte, gente. O 10 vai passar para cá, ó, com a operação inversa. Aí é que tá. Vou perguntar para vocês. Qual é a operação inversa ao logaritmo? É a equação exponencial. Então aqui nós vamos ter o quê? M0 vai ser igual a 10 elevado a 27. Então, observa aí que M0 é igual a 10 elevado a 27. Vamos voltando aqui para a tela. Nós vamos ter aí a resposta, letra E. Anote aí, né? Que o M0 vai ser 10 elevado a 27. Então, comigo aqui, nós vamos ter o quê? Né? Vamos encerrar esse bloco, né? Felizes que nós revisamos um pouco de logaritmo e vamos partir para o próximo bloco, ok?